Muito bem, você que está ligado na nossa programação da TV Galega, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. Está começando a partir de agora mais um programa Empresas e Negócios. O objetivo do nosso programa é sempre convidar um empresário para contar a sua história e a história da sua empresa. E para nossa honra, nossa satisfação, nós recebemos hoje aqui no programa Empresas e Negócios Elbio Flores da Cunha, natural de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, diretor da Blue Soldas Máquinas e Ferramentas. Elbio, tudo certo, amigo? Tudo certo, Nico. Obrigado aí pelo convite. Será uma satisfação estar contigo aqui nesses momentos aí. Bacana. Por que Elbio? Então, Elbio, segundo o meu pai, ele veio de uma ilha que existe na Itália chamada Elba. Ele disse, né, leu no livro, provavelmente, disse que se eu fosse homem seria Elbio, que é um nome que não é tão comum, né, Nico? É tão comum, né? Mas bacana. E você é natural de Rosário do Sul, é isso? Isso, Nico. Eu sou natural de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Minha família é um pouco de Rivera, um pouco de Livramento, e eu nasci em Rosário do Sul. Bacana. Então tá aí, né? O Elbio Flores da Cunha, né? Hoje presente aqui no nosso programa Empresas e Negócios. E para nós também sempre é uma honra, e eu sempre digo, a nossa maior satisfação é ter você como telespectador aí do outro lado e conhecer um pouco da história de mais um empreendedor, mais um empresário aqui no nosso programa. Ô Elbio, como é que começou a história da sua vinda para Blumenau? Então, Nico, eu assim que saí do Exército Brasileiro em 1980, eu tinha uma alternativa, ou continuar lá fora, na campanha, no Rio Grande do Sul, ou eu almejar outros objetivos. E aí acabei indo para Porto Alegre, eu mais 3 amigos, né? Fomos para Porto Alegre e lá começou a minha empreitada de começar a trabalhar. E aí eu acabei trabalhando numa empresa, o meu primeiro emprego, e dentro dessa empresa lá eu constituí, num tempo curto de trabalho, um espaço. E aí onde foi que, em 1984, eles estavam numa parte de expansão pelo país e acabaram abrindo uma filial em Blumenau. E no início a ideia era para mim ficar uns 3 meses só fazer a montagem. Fazer a montagem dessa empresa que vinha pessoas de todo o país e elas ficavam 3, 4 meses, montavam a estrutura da empresa, depois cada um voltava para o seu local. E assim eu vim para cá então para fazer a montagem. Só que aí no decorrer do tempo, um diretor regional resolveu dizer: Elbio, tu vai ficar. Aí eu acabei ficando em Blumenau desde 1984. E qual é o nome da empresa? Então, essa empresa, na época que nós viemos para cá, era uma novidade não só para Blumenau, como para o país, mas principalmente que ela tinha por costume abrir só em capitais. E a única que tinha em Santa Catarina era em Florianópolis. E a primeira no interior foi Blumenau, que inclusive veio depois de Joinville, que era Lojas Americanas, que era uma novidade no Cine Blumenau, na Rua 15, enfim, foi tempos diferentes para Blumenau na questão do comércio e do processo que ela tinha. Lojas Americanas, quem é que não lembra, né? Próximo aí ao Walter Schmidt. Sim, o Walter Schmidt é no alto da 15 ali. Relojaria e ótica universal. Aí, isso. Né? E sabe o que me chamou a atenção, tu falando da Lojas Americanas? Que eles faziam aquelas promoções relâmpago. Isso. É isso? É isso aí. Pessoal que está aí, né, comprando na Lojas Americanas, olha, quem comprar esse kit ganha mais um de presente e tal, só tem 100 unidades e não sei o quê. Eu me lembro disso aí muito bem, sabe? A gente tinha um processo de marketing que era as pontas de glândulas. Sim. No sentido, a gente chegava e estipulava, ó, em tal departamento nós vamos botar lá tanto shampoo para vender, mas agora, tinha tantos minutos. Aí o locutor lá avisava, ó, a promoção na glândula tal, setor tal, deu 1 por 50 centavos, era uma loucura, ia tudo, mas era uma coisa diferente, né? Bacana. Isso que é importante, né? A gente voltando à história,
né, dos tempos das promoções, que hoje também acontece aí. A gente sabe que os próprios supermercados criaram, é engraçado, voltando assim no tempo, e hoje eu lembro que também os próprios supermercados, eles criam assim, segunda da carne, terça da fruta, quarta da padaria, mas são criatividades que eu acho que tem que ter, né, na empresa. Né? Para a época, né, a gente fala para a época, eu não sou tão velho assim, mas há 40 anos atrás era uma novidade, era um nicho diferente que não existia, né, principalmente que os grandes lojas de magazines, departamento, né, que era uma coisa que não existia, né. E a Americana existe hoje ainda? Então, a Americana, para mim, que vi ela começar, eu inclusive conheci um dos grandes caras, que são os caras aí, que é o Zé Carlos Sucupira, né? José Carlos Sucupira, que é o Beto, né? O Teles, conheci esses caras, que hoje, infelizmente, vocês acompanham aí a grande dificuldade que eles estão passando, né? Nessa questão toda séria aí enfim, de fechamentos de loja, dificuldade financeira, enfim. Então, para mim foi lamentável, porque eu cheguei aqui através dela e vi que eles estão passando toda essa dificuldade, né? Uma série de processos que, enfim. O que a gente observa, assim, o Elber, é que a economia, ela muda muito e, assim, o empresário, de uma forma geral, ele tem que ser muito criativo todos os dias, todos os meses, e todos os trimestres, todos os semestres e todos os anos, né? Porque a gente sabe que quando nós vamos fechar um negócio, eu e você, lá no outro lado da rua já fecharam, né? Então a gente é que tem que inverter isso, né? Realmente, empreender no país, empreender no mundo dos negócios, não é fácil. Não é fácil porque ter qualquer um tem. O difícil é ter e continuar crescendo, expandindo. Falo isso porque nós vivemos num mundo, numa conjuntura que as coisas mudam muito rápido. As coisas têm uma velocidade muito rápido. Muda um sistema, muda um processo. O empresário, ele é otimista por natureza, porque senão ele não seria empresário. Ele continua investindo. E dentro disso, realmente, no mundo e na situação que a gente passa, não é fácil. É que tem duas coisas que andam junto, né, Elber? É o capitalismo e o consumismo, né? Conciliar essas duas coisas realmente não é fácil. Bacana. E quanto tempo tu ficou lá na Lojas Americanas? Então, eu entre Porto Alegre e Blumenau eu fiquei em torno de 4 anos. 4 anos. 4 anos. E aí depois era uma situação diferente, né? Eu trabalhava numa das maiores lojas que tinha em Porto Alegre, lá na Rua da Praia, em Blumenau. O sistema de Blumenau era diferente, o processo de trabalhar era diferente. E aí, por fim, chegou um tempo lá que eu resolvi sair. Que eu acho que o meu ciclo de aprendizado ali tinha que sair. Aí acabei saindo, dei um tempo, voltei para o Sul, fiquei um tempo lá e depois voltei. Nesse meu retorno para cá, inclusive é uma história muito interessante, o primeiro dia que eu cheguei, que eu fui dar uma volta na cidade, que eu precisava resolver uns problemas lá embaixo, lá perto antigo da Casa Pernambucana, eu passei em frente a Hermes Macedo e alguém me chamou. Eu olhei para o lado, era o seu Rui Fernandes, que era o gerente da Hermes Macedo na época. Aí ele falou comigo, perguntou, onde é que tu anda, que tu sumiu e tal. Eu disse, não, fui dar uma descansada aí, matou aí para começar. Tu tá trabalhando? Não. Então tu vai começar a trabalhar comigo. E eu disse, o que tu tem para mim? Não, eu tenho aí um setor muito interessante que é a tua cara. Eu disse, então tá, eu volto aí para conversar contigo. Aí ele disse, não, já vamos entrar agora, vamos conversar agora. Resumindo, entrei para lá, fui para náutica. Fui vender barco, na época a gente vendia muito os motores Evinrude, veleiro, camp, náutica, né? Fui trabalhar lá na Hermes Macedo. Aí acabei ficando lá mais ou menos 1 ano e pouco, e houve uma outra empresa que, pelo meu perfil, olhou, veio conversar comigo. E ela acabou me fazendo uma proposta de trabalho. Eu disse que eu ia conversar com eles.
E assim foi feito. Fui conversar com eles. Eles achavam interessante que o conhecimento que eu tinha era o que eles precisavam. Acabamos nos acertando e eu fui para essa empresa. E que não tinha muito nada a ver com o que eu trabalhava, que é o ramo de solda, né? Era um ramo de solda. E ali eu acabei ficando quase 8 anos nessa empresa. Constituí ali o conhecimento, a experiência. Na época não existia poucas empresas nesse ramo de solda. E eu acabei meio que me especializando e me formalizando ali do conhecimento. Só que com o tempo, essa empresa também, por uma série de fatores, que era daquela questão do empresário saber investir, saber prosperar, saber avançar nas tecnologias, por algum momento eles acabaram, enfim, não optando e essa empresa acabou tendo dificuldade. Foi aonde eu acabei construindo a Blusolda da Máquinas a Ferramenta. Aí acabei eu começar andando meus passos. E aí foi que a gente começou a Blusolda, 1991. Bacana. Well, eu tenho que chamar os nossos comerciais, sabe que o tempo aqui cobra da gente e voa, né? Mas bacana. Olha, para nós é uma alegria, né, estar aqui presente com o empresário Elbio Flores da Cunha, da Blusolda das Máquinas e Ferramentas. Nosso programa Empresas e Negócios vai a um breve intervalo comercial, mas não saia daí que eu já volto.